Colocando em prática uma das suas promessas de campanha, bem possivelmente aí Petrobras e Correios serão privatizados. Vamos falar um pouquinho sobre os Correios, pontos positivos e negativos? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, por favor, ó, se vocês gostam de notícias, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me ajuda o canal aqui a crescer bastante, que eu tô sempre passando informações sobre atualidades, enfim, notícias, espero que vocês gostem, belezinha? Galera, é o seguinte, ontem, né, ou anteontem, o Paulo Guedes deu uma declaração bastante forte, falando que empresas do Brasil que vocês nem imaginam serão privatizadas. Ou seja, o Brasil ele está tentando fazer, sair do papel do Estado, né, o Estado parar de interferir tanto na economia em detrimento de um liberalismo um pouquinho maior. Não muito pelo Bolsonaro, mas sim muito pelo Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, extremamente liberal. Dentre essas empresas que provavelmente serão privatizadas, a Petrobras, o Bolsonaro falou que vê com bons olhos, a gente vai fazer um vídeo sobre isso logo menos, falando quais são os benefícios e malefícios de se privatizar a Petrobras, e os Correios também poderão ser privatizados. Lembrando, galera, que os Correios, eles são uma parte muito importante da economia brasileira porque eles fazem a locomoção de cartas, encomendas, tudo tal. E existe um monopólio, somente os Correios, eles podem fazer a locomoção de cartas. Isso foi estabelecido lá na década de 70, e isso foi revigorado, ratificado no STF há 10 anos atrás. Ou seja, existe um monopólio na distribuição de encomendas. Quando a gente fala, distribuição de cartas, né, perdão. Quando a gente fala de um monopólio, o monopólio sempre, sem exceção, é péssimo para o mercado consumidor. Por quê? Porque quando a gente estabelece um monopólio, não tem concorrência. Uma única empresa vende aquele produto ou então faz aquele serviço, isso faz com que ela possa cobrar preços altíssimos e oferecer um serviço péssimo. Que, convenhamos, é o que acontece com os Correios. Galera, os Correios são caros em geral e eles têm um serviço precário. Muitas vezes você que precisou dos Correios sabe que a encomenda se perde, que muitas vezes você tem que buscar lá nos Correios, demora um monte para chegar, enfim. E mesmo tendo monopólio sobre o produto, os Correios ainda estão tendo prejuízo, constante prejuízo. Olha isso, é a única empresa, né, que é um monopólio e ainda assim contém prejuízos. É um absurdo isso, tá? Ou seja, o Estado ele faz um serviço mal feito e ainda tem prejuízo, perde dinheiro fazendo esse serviço. A grande questão então por que a gente não privatiza os Correios? Ou então, por que a gente não abre o mercado para os Correios? Por que não deixa, por exemplo, você quer ter uma transportadora que transporte encomendas, transporte cartas? Por que você não faz isso? Porque o Estado não te dá o direito de fazer isso. A gente poderia, né, abrir o mercado e possibilitar a livre concorrência entre as empresas e fazer com que quem preste o melhor serviço ao menor preço seja beneficiado. Isso com certeza melhoraria o serviço de encomendas do Brasil e até economizaria uma grana para o Brasil, já que a gente tem constantes prejuízos aí com o Correio. A grande questão por que não privatiza tudo então? Porque esse tipo de privatização ele tem que ser muito bem pensada. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, ó, eu moro em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade com muitos habitantes, 12 milhões de habitantes somente aqui no município de São Paulo, muito mais na região metropolitana, enfim. Será que algum serviço de transporte, de encomendas, de cartas, gostaria de investir em São Paulo? Com toda certeza, porque São Paulo daria muito retorno financeiro para essa empresa. Então aqui em São Paulo é bem provável que várias empresas concorressem, tivessem um serviço excelente a um preço baixíssimo. Beleza, a gente poderia explorar isso aí. Só que vamos pensar, por exemplo, nada contra, hein, sem nenhum juízo de valor. Mas vamos pensar, por exemplo, no interior de Pernambuco, o sertão de Pernambuco. Será que o interesse das empresas privadas seria tão grande como seria em São Paulo? E aí, professor, não tem interesse. Então a gente vai deixar lá sem o serviço de correio, é isso? Então não vai ter transporte de cartas e nada do gênero, só porque não é uma coisa lucrativa? Você percebe o quão perigoso é deixar somente na mão da iniciativa privada? Porque ela com certeza vai querer explorar as regiões que geram mais lucro e não vai querer explorar as regiões que geram menos lucro. E não tem nenhum problema nisso. Aliás, a empresa privada, ela tem que fornecer, ela tem que ter lucro. Esse é o objetivo dela. A grande questão é como que a gente vai conseguir explorar essa necessidade dela de fazer lucro em benefício da população. E é por isso que, bem provavelmente, essa privatização dos Correios, ou abertura de mercado que os Correios vai fazer, que é sim necessária, ela vem acompanhada de uma agência reguladora. O que essa agência reguladora vai fazer? Ou empresa privada, sei lá, Correios S.A., empresas que vai surgir aí, Correios, sei lá, enfim. Você pode investir em São Paulo? Pode, beleza, você vai ter lucro, ok. Só que para você investir em São Paulo, você vai ter que investir também, por exemplo, no interior de Pernambuco. Pode ser? Estamos acertados?
Ou seja, o Estado ele tem que ser um mediador para deixar sim a empresa privada explorar as áreas que geram mais lucro, mas também fazer com que essa empresa invista em áreas que gerem menos lucro, que não vai ser uma coisa boa para a empresa, pensando na questão do lucro. Mas para ela conseguir explorar São Paulo, ela vai ter que explorar também uma região com menor densidade demográfica. Se for feito dessa maneira, eu sou completamente a favor. O que a gente não pode fazer é deixar desassistido, em questão de transporte de mercadorias, encomendas, cartas, as regiões que já são mais pobres e possuem uma menor densidade demográfica, que é o que eu penso que vai acontecer se tiver uma liberação, assim, sem nenhum Estado participando, né, só privatiza e abre o mercado para a questão dos Correios, tá bom? Então eu espero sim que seja privatizada, mas espero também que o Estado dê um dedinho ali, ó, para obrigar as empresas privadas a explorarem as áreas mais ricas, mas não deixarem desassistidas as áreas mais pobres. Ou então o Estado, né, tomar conta dessas áreas mais pobres e mesmo sabendo que vai ter prejuízo, convenhamos, galera, uma empresa estatal não necessariamente serve para dar lucro, e sim para oferecer uma boa qualidade de serviço, de vida, enfim, para a população. Então o Estado, penso eu que não seria a melhor saída, tá? Mas se o Estado não conseguir obrigar as empresas privadas a investirem nessas áreas menos lucrativas, ele vai lá e faz algum tipo de empresa estatal, pequenininha e tal, só para assistir essas áreas mais pobres. Belezinha? E você, galera, o que você pensa sobre o tema? Você é a favor da privatização dos Correios? Lembrando que está em constante déficit, hein? Em monopólio em constante déficit, serviço péssimo. Eu, pelo menos, não vejo argumentos para ser desfavorável, desde que, claro, tenha um auxílio do governo nas áreas menos desassistidas. Se vocês gostaram, galera, já deixa nos comentários a sua opinião, vê o que vocês acharam do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.